Bom dia, queridos alunos do curso Elo. Vamos começar mais uma apresentação. Agora vamos falar sobre, então, progressão aritmética. Nossa ideia hoje é falar um pouquinho apenas da teoria, tá? Da progressão aritmética, que é uma sequência com características especiais e que pode ser utilizada em diversos exercícios, ou seja, é um tema transversal, né? Muitas vezes não tem uma questão direta de PA, mas ela está inserida, né? Esse assunto, melhor dizendo, está inserido em diversos outros assuntos. Então, nossa ideia será dar uma passada rápida na teoria, com as pequenas demonstrações. E, como sempre, como de praxe, vocês sabem, o nosso curso é basicamente prático. Partiremos para exercícios. Da seguinte forma, deixarei exercício na tela inicialmente, darei um tempo para vocês. Depois desse tempo, nós apresentamos a solução. Ou seja, vamos fazer como se estivéssemos realmente na sala de aula presencial, tá ok? Então vamos nessa jornada. Bom, dando início, temos aqui então uma sequência numérica, né, com os termos A1, A2, A3, A4, indo até o AN, uma sequência finita, onde esse n pertence aos números naturais maior do que zero. Será uma PA, essa sequência, se ocorrer que para qualquer AN mais 1 menos AN, a gente sempre tenha uma constante, que chamaremos de R, e esse R é a razão desta progressão. Então, estamos vendo aqui alguns exemplos, né? A primeira sequência é menos 1, 1 e 3. Percebe que a razão de AN mais 1 menos AN sempre dá 2, não é isso? Então, aí 1 menos 1, 2. Se a gente pegar o 3 menos 1, 2. E 2 é maior do que 0, então a gente diz que essa progressão aritmética é crescente. Temos esse próximo exemplo, em 1 menos 3 menos 7. Então, pegando, né, o segundo termo menos o primeiro, menos 1, menos 3, menos 1 igual a menos 4. Repare então que o próximo, né, se a gente pegar menos 7, menos 3 vai dar menos 4, então uma razão constante, menos 4, só que agora a razão é menor do que zero. Então essa PA é decrescente. E temos também essa PA em que os termos não estão mudando, né? Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, e a gente percebe que a razão então aí é zero, né? O termo seguinte é sempre anterior acrescido de zero. Então estamos aí como uma PA constante, tá? Então temos aí os três tipos de PA. Ela pode ser crescente, decrescente, constante, conforme for a razão dessa progressão. Bom, veremos agora o termo geral de uma PA, ou seja, para que a gente consiga saber o valor de um termo qualquer da sequência, né? Então, a gente vê o que ocorre, né, com uma PA. A gente usando aquele fato do AN mais 1 menos AN sempre ser igual a R, então fazemos, né, o A2 menos A1 está dando R, né? A3 menos A1 são duas vezes, né? Então, a razão, né? Porque eu estou indo do termo 3 até o 1, do 4 até o 1 são 3 vezes a razão. Então, se a gente for vendo, né, a sequência até chegar ao enésimo termo, né, e mantendo o A1, a gente está vendo que esse valor N menos 1 é quem está multiplicando a razão. Então, de uma forma geral, a gente chega que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, certo? Mas generalizando, né, um pouco mais, a gente pode encontrar o AN sem depender do A1, porque perceba que nessa equação de cima, a gente busca o AN, mas primeiro nós temos que ter o primeiro termo da sequência. Mas nós podemos generalizar mais ainda, né? A gente pode encontrar um AN sabendo um AK qualquer, ou seja, eu não preciso ter o A1. Se eu quero o A7, por exemplo, e vou querer o A3, eu simplesmente vou fazer o A7 ao A3 é igual a 7 menos 3 vezes R, ou seja, eu não dependo do A1. Vamos ver como é que isso funciona. Então, pegando esse exemplo aqui, né? Então, nós temos uma PA em que o quinto termo, né, o A5 é igual a 30 e o 20º termo, o A20 é igual a 50. E nós queremos o A8. Então, como estávamos dizendo, não teremos que buscar primeiro o A1.
podemos usar a expressão logo geral, AN igual a AK mais N menos K vezes R. Substituindo, né, teremos o A20, então será igual ao A5 mais o 20 menos 5 vezes R. Então, fazendo a conta, chegamos na nossa razão, que é 4/3. Agora, para acharmos o A8, pegamos um termo qualquer, conhecido, né? Um deles qualquer, ou A5 ou A20, por exemplo, o A5. E aplicamos, né? O A8 que estamos querendo será o A5 mais 8 menos 5 vezes R. Então, chegamos que o A8 será 30 mais 3 vezes 4/3, que a gente já tinha achado a razão. E chegamos então no A8 igual a 34, sem dependermos de encontrar o A1. Então, essa equação ela é muito útil para resolver muitos exercícios, tá ok? Então, alunos, vamos agora tratar então de como somamos, né, N termos de uma PA finita. Finita, é claro, né? Não podemos falar aqui de uma soma infinita de uma PA, porque a gente não chegaria nunca ao AN, não é isso? Porque seria uma soma infinita. Agora, para a demonstração, a gente vai fazer essa seguinte operação, né? Pegamos uma soma N de N termos, né? Então, A1 mais A2 mais A3 até o AN. Depois repetimos essa soma, agora invertendo os elementos. Repare que é a mesma soma, né? Só que os elementos invertidos. Então, eu vou começar com a N. Então, uma é crescente, outra é decrescente e vice-versa. Agora, perceba que o A1 mais o AN sempre serão iguais, não é isso? Então, nós temos N termos, né? Então, pegar o A1 mais o AN, o A2 mais o AN menos 1, o A3 mais o AN menos 2, até chegar no AN menos 1 mais o A2 mais no AN mais o A1. Então, percebemos que temos N termos iguais. Então, quando somarmos, nós teremos duas vezes a soma, é igual a esses N termos, né, iguais. Então, basta a gente fazer A1 mais AN vezes N, porque são N termos. E aí, passando 2 dividindo, nós chegamos, então, à soma, não é isso? Então, para essa demonstração, nós usamos a relação que é fundamental de uma PA, não é isso? Um termo sempre será a média a partir do segundo, né? Sempre será a média aritmética do seu antecessor com sucessor. Esse é o fato que nós usamos para então fazer esta demonstração. Vamos ver a seguir na prática para vocês visualizarem com números, né? Que às vezes não fica muito claro, tá ok? Bom, então aqui está uma primeira aplicação, aquela bem simples, né? Daquela história do Gauss, né? Que a gente acha que já contamos algumas vezes, né? Em que Gauss foi solicitado por sua professora para fazer a soma, até como um castigo, né? Assim, pela bagunça em sala de aula. Essa é a lenda que diz, né? Que ele tinha que somar de 1 até 100, então ele usou esse artifício, né? Aquele exatamente que usamos para demonstrar a soma anteriormente, né? Então, pegamos os números somados de 1 até 100, reescrevemos ele, né, da forma agora decrescente, e somamos. Então, repare, né, 1 mais 100, né, 2 mais 99, 3 mais 98, são, então, os N termos, né, que a soma está dando 101. Então, aplicando a fórmula, né, 1 mais 101, só que a gente tem N termos, só que estamos usando 2 termos para cada soma, então a gente divide por 2. Ou seja, a gente está fazendo o A1, que é o 1, mais o AN, que é o 100, e pegando o número de termos e dividindo por 2, chegando a 5.050. Então, nesse exemplo fica claro, aquele N termos, né, de A1 mais AN sendo iguais, ok? Vamos para mais esta aplicação, tá? Então, agora já misturando até um pouco com nossa geometria, aquilo que eu falei desde o início, esse assunto às vezes é cobrado misturado com outros assuntos. Então, aqui está um exemplo, tá? Então, os lados de um triângulo retângulo formam uma PA crescente, ou seja, de razão maior do que zero. Mostre que a razão dessa PA é igual ao raio do círculo inscrito. Bom, aí está o desenho da nossa informação, né? Isso, um triângulo retângulo. Então, estou botando uma PA qualquer. Então, chamei um cateto de alfa.
o outro será alfa menos R, e a hipotenusa alfa mais R. Claro que a hipotenusa é o maior lado, não é isso? Então, nós estamos vendo que a nossa sequência, de uma forma genérica, é um A menos R, o A e o A mais R nesta sequência. E queremos, e de razão R, nessa sequência, é claro, estamos estipulando de uma maneira genérica, e queremos provar, então, que o R, a razão dessa PA, é igual ao R1. Quem é o R1? O raio do círculo inscrito, ou da circunferência inscrita, nesse triângulo. Então, para isso, vamos usar Pitágoras e também a fórmula em que a área de um triângulo é igual ao semiperímetro desse triângulo multiplicado pelo raio do círculo inscrito. Então, a área de um triângulo é igual ao seu semiperímetro multiplicado pelo raio da circunferência inscrita, tá? Então, por Pitágoras, então, já temos aplicando, né? Então, o cateto, a hipotenusa ao quadrado, A mais R ao quadrado é igual a A menos R ao quadrado mais alfa ao quadrado. A alfa, não é isso? Então, desenvolvendo, né? Ficamos com alfa ao quadrado, mais 2AR mais R ao quadrado, e alfa ao quadrado menos 2AR mais R ao quadrado mais A ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações, chegamos que alfa, então, é igual a 4R. Podemos cancelar o alfa, né, nesta equação, porque nós sabemos que a nossa PA é crescente, ou seja, nós não poderemos ter o R igual a zero, tá? E nem o alfa igual a zero por ser um lado de um triângulo. Então, agora usando que a área, né, é o semiperímetro vezes R, fazemos a área do triângulo, que a gente podemos pegar cateto vezes cateto dividido por 2, né? Então, alfa menos R vezes alfa dividido por 2 é igual ao semiperímetro. Então, somamos os lados e dividimos por 2 e multiplicamos pelo R, que é o R1, tá certo? Desenvolvendo, nós chegamos, então, em que alfa menos R é igual a 3R1. Mas da primeira, lá da aplicação de Pitágoras, a gente já tinha visto que o alfa é igual a 4R. Substituindo o alfa por 4R, chegaremos a 3R igual a 3R1 e, finalmente, que R é igual a R1, como queríamos provar. Tá certo? Bom, para finalizarmos, então, essa teoria, para partirmos para os nossos exercícios, que é o que realmente, né, vai interessar para vocês, né, ver se sabem aplicar ou não a teoria de PA para resolver exercícios. Então, mais uma aplicação, agora misturando PA com trigonometria. Então, temos uma questão da USP, né, onde nós temos os números reais, o seno de π sobre 12, o seno de alfa e o seno de 5π sobre 12, formando uma PA nesta ordem. Então, ele pede para determinar o valor do seno de alfa, tá? Vamos aplicar o fato do termo central ser a média aritmética dos seus extremos, como já é de conhecimento nosso, por ser uma PA. Ok? E também essa equação trigonométrica, que o seno de alfa mais o seno de beta é igual a 2 vezes o seno de alfa mais beta dividido por 2, vezes o cosseno de alfa menos beta dividido por 2, tá certo? Isso lá da nossa trigonometria. Então, usando o primeiro fato da média aritmética, nós temos que 2 vezes o seno de alfa é igual ao seno de 5π sobre 12 mais o seno de π sobre 12. Então, pegando o seno de 5π sobre 12 e o seno de π sobre 12 e aplicando a nossa equação trigonométrica, chegamos então a que o 2 seno de alfa é igual a 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 6. Substituindo os valores de seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 6, chegamos ao seno de alfa igual a raiz de 6 sobre 4. Então, está aí mais uma aplicação, demonstrando mais uma vez que esse assunto é muito comprado de forma transversal nos nossos concursos. Tá ok? Então, agora vamos partir para a nossa prática, em que nós vamos colocar um exercício, dando um tempo para resolver, logo em seguida apresentaremos as soluções.